você sabe que eu gosto sempre de recorrer à história, vocês podem me chamar, e os telespectadores também, de dinossauro, mas é que é o seguinte, o Hélio falava há pouco do poder da mídia, né, de marginalizar os políticos que forem contra a política midiática. Né? Então, me lembro do Roberto Saturnino Braga, ele era o presidente da CPI, da Time Life. Você sabe que o Roberto Saturnino Braga passou quase 20 anos banido de todos os veículos da Globo, né? Que não é só a TV, jornal, hoje tem a revista Época, tem 30 e tantas rádios, porque ele presidiu a CPI e foi em cima da Globo. Né? Você sabe que esteve, olha, depondo nessa CPI, Roberto Marinho, diretor e proprietário do Sistema Globo, os diretores de vários jornais, do Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil, Correio da Manhã, quer dizer, foi todo mundo para lá. Então todo mundo está achando o seguinte, não, porque a Veja é muito poderosa, os deputados não vão em cima dele. Por que foram em cima no passado? É justamente porque eu estava falando por causa da pressão social. Mas eu vou só fazer uma parte. Eu acho que houve uma queda de qualidade do Congresso Nacional daquela época para cá enorme. Eu acho que havia mais deputados e senadores eleitos pelo voto de opinião, eleitos por suas posições políticas, ideológicas. Hoje você tem um negócio ali muito pouco definido, muito pouco. Os partidos não representam mais nada, as ideologias estão soterradas sob interesses pragmáticos. Eu acho que há essa diferença também, sem querer. É só acrescentando. Outro nível de cobrança, não tinha outro nível de cobrança? Nem tanto pela sociedade. Na época, na sociedade não existia televisão. Né? A televisão hoje não pode ser um veículo democrático, né? Porque o povo não tem voz, né? Você diz, não, é liberdade de expressão, mas como é que o povo vai se manifestar através da TV Globo, por exemplo, que é uma audiência enorme? Mas, Hélio, eu concordo com você. Realmente a representatividade, ela deixa muito a desejar, né? Por quê? Porque você tem aqueles grupos muito setorizados, né? Tipo evangélicos, ruralistas, empresários. E, quer dizer, o setor de opinião, os eleitos pela opinião pública é mínima, né? É uma coisa, mas eu volto a insistir, é que a pressão da sociedade, né, é importantíssima, é vital, é determinante nesse momento. Agora, quanto ao fato de a CPI ser um teatro, como falou o Hélio Dória, eu concordo, realmente aquilo é um circo, né? Mas os efeitos que qualquer CPI produz são impressionantes, né? Elas não resolvem nada, mas exacerbam a discussão, né? Elas emocionam, elas causam uma emoção particular ao trato de uma questão e as pessoas vão ficar de olho naquilo. O que está havendo? A sociedade está apática. Ninguém quer nada, ninguém quer saber de política. Mas por que está apática? Porque a mídia, né, que é o grande condutor da informação, ela trabalha muito aquelas técnicas psicológicas da diversão, do diversionismo, né? Colocando, quer dizer, aquele dilúvio de informação né, que não tem nada a ver com aquilo ali para o seu dia a dia, para a pessoa, aquilo ali para informações de celebridades, informações de escândalos, enquanto os problemas reais não são discutidos. Por quê? Porque não interessam à mídia e ao sistema de dominação. Agora, não interessa a mídia, a qualidade da representação política do país é um fato e triste e verdadeiro, caiu, ou seja, e a sociedade civil organizada, os partidos políticos, os sindicatos, a imprensa alternativa, que no passado nós tínhamos uma imprensa alternativa que tinha um papel que provocava o debate, que mobilizava. Hoje a internet, que está aí as redes sociais mobilizando, o que pode ser feito neste momento para criar as condições para que os veículos de comunicação possam ter menos poder, principalmente a grande mídia, e que o governo, o parlamento, possa atender necessidades dessa democratização dos meios de comunicação, inclusive assegurando a criação do Conselho
de controle que a gente escuta. Nós escutamos o discurso da grande imprensa de que seria um golpe, a censura, é isso e aquilo, quando na realidade é uma lei da Constituição aprovada em 88 que ainda não foi efetivada. O que pode ser feito para mudar esse quadro, neste momento que nós estamos vivendo? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é uma das coisas que pode ser feita, né? Quer dizer, numa TV comunitária, trazer o tema ao debate e convidar aos que nos assistem a refletir sobre as questões. Eu queria recuperar algumas coisas que surgiram aqui que me parecem muito importantes. Quando o Hélio levanta a questão de que o Congresso de hoje é diferente do Congresso da época dessas CPIs, que é um segundo ponto que eu quero falar, na verdade, não é um problema brasileiro, tem uma crise na representação política, né? É um nó que ainda não foi desatado, porque no sistema representativo, as pessoas não se sentem mais representadas, né, através dos canais institucionais tradicionais, sobretudo os parlamentos, né, e estão buscando formas alternativas dessa representação. E você vê que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno universal. Um dos canais muito importantes e bem-vindos dessa nova forma de representação social com força política de pressão sobre os poderes constituídos são exatamente os recursos das novas tecnologias, das redes sociais, a possibilidade de uma certa presença de mais vozes num espaço público de debate. E a grande mídia fica fora dessa. Eu quero insistir num ponto, que eu insisto que é um erro a gente esperar que nós vamos modificar a grande mídia. Ela não vai se modificar, tá certo? É da natureza dela. O que precisa, e o que acho que, em um certo sentido, começa a acontecer, com os exemplos que inclusive já foram trazidos aqui, é uma perda de força dessa grande mídia em função das alternativas de participação no debate público, que estão surgindo exatamente fora dela, independente dela. A grande mídia, sobretudo os grandes jornais tradicionais e também as grandes revistas tradicionais, elas cada vez falam mais para si mesmas e para os seus leitores e públicos cativos, porque elas estão cada vez mais falando para aqueles que já concordam com ela, né? E muitas vezes, eventos como esse que nós estamos assistindo agora, desmascaram certas posições, que não são absolutamente posições do interesse público, mas de interesse privado de determinados grupos. Agora, eu não quero alongar, eu vou só lembrar duas coisas importantes. O Leite lembrou o fato de que o Congresso Nacional já instalou pelo menos uma CPI especificamente para cuidar de um problema da mídia, que foi a CPI, eu acho que o Roberto Sazonino era relator, não? Eu não sei se era relator ou presidente. Então, você, inclusive, me deu uma dica, porque eu quero recuperar isso, porque é muito importante que a gente relembre esses fatos históricos, porque há precedentes, né? Tem muita gente que... Saturnino foi senador na década de 80. Foi quando ele voltou. Foi prefeito. Mas só uma coisa. Não, ele foi senador. Ele foi senador, mas antes ele tinha sido prefeito do Rio. 74 ele se elegeu senador naquela onda do MDB. Ele veio com o Brizola. O Em Brizola se 82. candidatou a governador, ele foi eleito senador. E por isso era mais ainda perseguido pela mídia, coitado. E depois, 3 Em anos depois, foi 85 se prefeito. elegeu prefeito e o seu suplente, Jamil Hadar, ocupou a sua vaga. Agora, voltando a essa questão da CPI, eu acho que tem um outro dado histórico que a gente tem que considerar em relação a essa CPI Time Live. Na época, a Globo surgia como uma ameaça aos outros grupos de comunicação implantados. A Globo era uma grande ameaça à Tupi, do Assis Chateaubriand, Diários Associados. E ela ameaçava as emissoras menores, Paulo Machado de Carvalho, o grupo do Paulo Machado de Carvalho. Então, um dos líderes da CPI foi o João Calmon. Exato, então quer dizer isso, não havia uma unidade, como a gente está vendo agora na grande imprensa, em que o Estado de São Paulo faz editorial em defesa da Veja, o Globo publica editorial em defesa da Veja, o Merval escreve em defesa da Veja. Né? Essa unidade de propósito... Mas sem querer ser do contra, houve também, e foi precedeu a CPI do Time Life, a CPI do IBAD,
No IBAD estava todo mundo junto, mas o estava IBAD Globo, estava o você tem Estado de São razão. Paulo. Porque o IBAD não era um Mas órgão era de uma imprensa, questão o IBAD política. era uma Eu sei, organização democrática. mas comprava era uma todos os forma jornais. de Sim, promover o golpe de 64, no qual a imprensa estava envolvida, né? Exatamente. Eu não sei se houve um outro precedente de CPI especificamente para a imprensa. Teve a da última hora, mas esta foi da grande imprensa com da última hora, porque era um jornal popular. Né? Então, ali sim, ali realmente foi outra CPI. Foi depois para a CPI que derrubou o Getúlio praticamente. Né? Ela conduziu aquilo e acabou o Getúlio se precipitando com aquele suicídio. Mas só para terminar aqui o raciocínio aqui com o Hélio, o IBAD é impressionante o poder que tinha o IBAD. O nome do cara lá chama-se Ivan Hasloches, salvo engano. Era um americano, chefiava o IBAD e dominava todo mundo. Na verdade, o IBAD era um grande cachoeira. O IBAD era o financiador de campanhas na época. Recebia dinheiro de fora recebia também. dinheiro dos Estados Unidos, daí americano, e financiava campanhas da então direita. Grande parte dessa queria direita hoje derrubar o Jango. Hoje queria derrubar o Jango, tinha medo do comunismo no Brasil, tal, essa coisa toda. E na época você tinha uma esquerda mais ideológica do que você tem hoje. Mesmo a esquerda mais moderada, havia uma ideologia mais presente, seja do trabalhismo, né? Seja tinha outra linha. Tinha, então. Até porque o mundo era diferente. O mundo era bipolar, né? Tinha a União Soviética, os Estados Unidos. Era outra história. Tinha a questão da emergência dos países do terceiro mundo. Hélio, Vinícius e Leite, a TV comunitária, mas o nosso tempo é curto. O nosso desejo é aprofundar cada vez mais esse debate. Qual a avaliação de vocês, neste momento, de forma o mais sucinta possível, o que a TV comunitária, o que vocês, o que nós avaliamos de uma forma bem sucinta mesmo, essa nossa discussão. Por favor, para a gente poder encerrar o nosso programa. Muito brevemente. Eu acho que o Vinícius e o Hélio falaram em outros tempos, né? Vivemos outros tempos, e realmente vivemos outros tempos. Por exemplo, você verificar o exemplo da Argentina, que foi o primeiro país a baixar uma lei de mídia, né? É impressionante, entendeu? Quer dizer, a mídia continuou do mesmo jeito, mas o governo teve a sua presença na mídia, porque tem sua mídia própria, e ainda dividiu a mídia, o poder da mídia entre sindicatos e universidades. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Não, eu acho que, como foi dito, né? Acho que todo esse debate que está sendo travado é importante. Né? Vai suscitando ideias, vai suscitando essa questão que tem que ser disseminada. E o Vinícius tem toda a razão. Nós não vamos mudar a grande mídia. Nós temos que criar os canais alternativos à grande mídia. Aquilo que possa confrontar dentro das limitações econômicas e tal, essa grande mídia. Eu queria, mais uma vez, insistir no papel da TV comunitária. Né? Que aqui no Distrito Federal tem exercido um papel importantíssimo de colocar essas questões para debate e espero que continue fazendo isso. TV Cidade Livre, provocando cada vez mais a indignação na busca de um mundo melhor, em defesa da democratização dos meios de comunicação, contra a corrente.